Vamos para mais um vídeo. Vamos continuar estudando, como sempre temos estudado as Escrituras Sagradas. E hoje não é diferente. O estudo é dentro das Escrituras. Vamos ver o que a Bíblia está nos orientando a ser e a fazer. Eu hoje quero falar um pouco sobre o temor de Paulo com os falsos mestres. Então Paulo temia quando ele estava ensinando, pregando, mostrando as Escrituras, porque ele foi um homem que estudou as Escrituras e foi instituído pelo Senhor para falar dela. Recebeu a unção, a direção, e ele foi inspirado para falar das grandezas de Deus. E dentro da sua inspiração, ele temia que outros viessem construir ou desconstruir aquilo que ele tinha fundamentado pela palavra de Deus. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho e vamos continuar nesses estudos maravilhosos, conhecendo as Escrituras Sagradas. E eu quero tomar por base alguns textos das Escrituras, começando por 2 aos Coríntios, capítulo 11, e verso 3 e 4, do livro aos Coríntios, que diz assim: Mas temo que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também seja de algum modo, alguma sorte, corrompido o vosso sentido, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Porque se alguém for pregar outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebeste, ou outro Evangelho que não abraçasse, com razão sofrereis. Então vejam o que Paulo estava apresentando para o povo de Corintos. Ele mostrou que não poderia ser pregado outro Jesus que não tinha sido pregado por eles, pelos apóstolos, pelos discípulos, que foi separado, ungido pelo próprio Senhor, ou que recebeu as instruções vindas do Senhor. Então Paulo sentia e disse: olha, eu temo que alguém pode ser enganado assim como a serpente fez com Eva, pela sua astúcia. Então, a serpente manipulou a palavra, trouxe outro sentido da palavra, e a Eva caiu naquele engano, mudou o seu entendimento, então se corrompeu, saiu daquilo que era bom para o que era ruim. E é o que Paulo estava temendo, que isso viesse a acontecer. E disse: ninguém pode pregar outro Jesus além do que nós temos pregado. Então, além daquele que os apóstolos pregaram, não poderia ser colocado outro. E outro evangelho, além do que eles mesmos tinham ensinado, não poderia colocar outro naquele lugar. Então, todos tinham que seguir aquilo que já estava posto, aquilo que já tinha sido ensinado. E era a preocupação do apóstolo. Quando nós vamos para 1 aos Coríntios, capítulo 3, e verso 10 e 11, Paulo repite a sua preocupação e adverte os seus discípulos, seus seguidores, que poderia ter esses acontecimentos. Ele diz assim, em 1 aos Coríntios 3, e verso 10 e 11 diz assim:
segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento e outros edifica sobre ele. Mas veja, cada um como edificar sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Vejam, Paulo está dizendo que os fundamentos que foi colocado, foi posto, foi Jesus Cristo, que é o principal fundamento do seu evangelho. E ele disse que como sábio arquiteto, ele construiu esta base. E diz que outro edifica sobre ele. Só que quem fosse edificar deveria cuidar como edificasse. Por quê? Se o fundamento, a base era Jesus Cristo, não poderia se construir fora da base, fora do fundamento, fora de Jesus Cristo. Quando nós vimos as recomendações de Paulo, ele recomendou aos Gálatas, advertiu eles sobre este evangelho que ele tinha pregado, que eles, os apóstolos, tinham pregado. Ele disse que todo o evangelho que não fosse o que eles pregaram, nenhum anjo do céu poderia descer e ensinar, mudar, fundamentar em outro fundamento. Disse que este evangelho que colocasse fora dos verdadeiros fundamentos seria anátema, amaldiçoado, não teria valor. Isto é que o apóstolo considerava. Quando nós estudamos o capítulo 4 de Atos dos Apóstolos, nós vimos que Pedro e João foram pressionados, porque eles ensinavam a respeito de quem era Jesus Cristo, era os fundamentos que eles pregavam. E os líderes religiosos daquele momento pressionaram eles para não ensinar mais, não pregar mais neste nome. E Pedro e João chegaram até dizer: abaixo do céu não tem outro nome que importa que sejamos salvos. Então, eles não poderiam parar de ensinar naquele nome. E responderam aos que estavam pressionando, questionando, eles procurando impedir que eles divulgassem esse nome. Diz que o quê? Eles disseram. Ele disse: julgai se é justo nós antes ouvir a voz e não a Deus. E disse: nós não podemos negar aquilo que nós vimos e ouvimos. E a questão era por quê? No nome de Jesus Cristo, que era o fundamento que eles estavam ensinando, eles tinham curado um enfermo. E isto causou uma revolta contra aquele nome que eles estavam divulgando lá em Jerusalém. Estavam no templo e ao sair, e eles viram que tinham curado alguém naquele lugar e tinham curado por causa do fundamento que era o nome de Jesus Cristo. E isto revoltou os anciões da cidade, os anciões do templo, os religiosos daqueles dias. Causou uma revolta. Então, eles respondendo, disseram: nós não podemos parar de ensinar e de divulgar este nome, porque é o que nós ouvimos e o que nós vimos
nós a vimos acontecer. Este nome é que trouxe a vida eterna e disse: olha, não tem nenhum outro nome debaixo do céu que nos traz a salvação. Ali no capítulo 4 de Atos, ele traz este ensino e essa divulgação desse nome. Quando nós vamos para Apocalipse, capítulo 1 e verso 7 e 8, eu vou ler mais esse texto. E o que Paulo estava preocupado era que ia se infiltrar alguém, falsos mestres, para ensinar e mudar os fundamentos. Ele disse, verso 7 do capítulo 1 e verso 8, diz assim: eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até os mesmos que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Vejam o que João está recebendo do Senhor, uma revelação. Ele está falando que na sua vinda todo olho o verá, até mesmo o que o transpassaram. Nós lembramos que quando os soldados lançaram uma lança ao seu lado, eles transpassaram o Senhor. Então ele está dizendo que estes vão ver ele ressuscitar. E aqui ele disse: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou é uma palavra para trazer e mostrar para o povo que o eu sou é o único Deus verdadeiro. Ele é por si mesmo. E agora o anjo está revelando para João, dizendo: o Senhor é o eu sou, é o Alfa e o Ômega, é o princípio e o fim. Então ele diz que este que era o eu sou, era o princípio e era o fim, e diz que é o que era, é o que é o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, ali quem nós esperamos? O Senhor Jesus Cristo. E é o que Paulo temia quando ele disse que ninguém podia colocar outro fundamento, ninguém poderia pregar outro Jesus, outro evangelho, além daquele que eles tinham pregado. Ninguém poderia ensinar, mudar, e o alicerce deveria ou poderia ser mudado. Então é o que Paulo estava preocupado com os falsos mestres, que poderia trazer assim, como a serpente mudou o sentido da realidade, e a Eva tomou parte com o erro que ela mudou. Aqui é o que Paulo está mostrando. Quando nós estudamos sobre os falsos mestres, Paulo disse que não poderia pregar outro Jesus. E João está dizendo que ele é o primeiro e é o derradeiro. Então, quando nós estudamos ser ele o primeiro e o derradeiro, está respondendo o que Isaías 43 tem mostrado, dizendo que eu sou Deus e não há outro, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá.
quando nos é ensinado que Jesus ocupa a segunda posição dentro de uma divindade, então está colocando outro Jesus, que a Bíblia, ela diz que ele é o primeiro, e o ensino dos falsos mestres diz que ele é o segundo. Então não é a Bíblia que diz que ele é o segundo. A Bíblia mostra que ele é o primeiro, e ele é o derradeiro, e ele é o todo-poderoso. Que Paulo disse em Colossenses 2:9, que nele habita a plenitude da divindade, toda a plenitude. Não é uma parte da divindade, mas é toda a plenitude. Nele habita corporalmente. Então aqui nós estamos vendo que veio falsos mestres, que Paulo já tinha esta preocupação que poderia vir. E este ensino, que Jesus faz parte, ele ocupa a segunda posição numa divindade. Então, isto é o que Paulo já previa, que falsos mestres ia construir fora dos fundamentos que eles criaram e trouxeram, ensinaram e mostraram que não tinha fundamento fora de Jesus Cristo. É isto que Paulo estava preocupado. Analisamos esses textos e vamos rever o nosso conceito que nós ensinamos hoje, que nós vivemos hoje, e da onde veio certos conceitos. Se é a Bíblia que certifica, ou se é os falsos mestres que estão trazendo, como fizeram ou como foi feito nos dias de Eva, mudando a verdade pelo erro, e passaram a acreditar, deixaram de acreditar no plano de Deus para a humanidade, e passaram a crer naquilo que Deus não trouxe ao conhecimento da humanidade. Fizemos uma reflexão sobre nosso conceito e vamos continuar estudando as Escrituras. E eu continuo pedindo a você que não está inscrito, se inscreva, dê o seu like, ative o sininho, e vamos continuar nesta batalha, buscando saber mais a respeito do que diz as Escrituras, para nós conhecer e herdar a vida eterna. Que Deus os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.